7:04, hino do Bugrão, porque neste final de semana, domingo, 6 horas, o Santos enfrenta o Guarani. E estamos em contato direto com o treinador bugrino Humberto Louser, que gentilmente atende aqui a reportagem da Rádio Bandeirantes, atende os donos da bola para a gente falar um pouco desse bugre em 2024. Tudo bem por aí, Louser? Sempre uma honra, prazer conversar com você aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Boa noite, o prazer é todo meu, é sempre um prazer enorme falar com vocês, falar de futebol. E como você bem disse, né, na apresentação aí, mais um jogo nessa maratona que a gente tem vivenciado, né, nesse Campeonato Paulista, nesse início de Paulistão. Então, um grande desafio enfrentar o Santos na Vila, mas estamos nos preparando, mesmo com um espaço curto de tempo, né, de um jogo para outro, mas a expectativa ela é muito boa para a gente poder fazer um bom jogo lá diante do Santos. Ô Louser, e vocês vêm de um resultado ruim, né? Um jogo movimentadíssimo contra o Mirassol na última quarta-feira, uma derrota em casa muito sentida pelo torcedor bugrino, até porque é um início de campeonato complicado. O Guarani conquistou uma ótima vitória contra o Ituano fora de casa, jogando bem. O Ituano é um time muito complicado, joga também a Série B do Campeonato Brasileiro, a gente sabe da força que tem jogando no Itu. E o Guarani conquistou uma grande vitória por lá. Mas esse jogo contra o Mirassol, essa derrota e já ter um Santos logo de cara, né, Louser? Como que é administrar tudo isso? É um campeonato tiro curto, que muitas vezes ali a briga pelo rebaixamento se mistura com a briga dentro do grupo por classificação, ainda mais dentro desse grupo, né, de Palmeiras, que obviamente vai se classificar, já tem uma boa margem à frente, um Água Santa também irregular, uma Ponte Preta que inicialmente também briga contra o rebaixamento. Eu acho que não é esse o campeonato do Guarani num primeiro momento, mas é um campeonato ingrato, né, Louser? É verdade, é um campeonato muito difícil, como você bem frisou, várias equipes na Série B, na Série A a mesma coisa, então, ao meu ver ali, depois do Campeonato Brasileiro da Série A, o Paulistão, se não é igual à Série B, fica até um pouco à frente. Então, tamanha dificuldade e, como nós falamos, é um espaço muito curto, né, de um jogo para outro, principalmente nessas primeiras rodadas, né? Então, você vai fazer mais da metade da competição com jogos em sequência, né, encavalado, e você início de pré-temporada. Nós precisamos ali fazer contratações, foram 13, né, no total, e então você tem que fazer uma reconstrução. Então, se a gente pegar a equipe que foi em campo contra o Mirassol na última partida, a gente tinha, da equipe que mais jogou, né, na temporada passada, o Derek, o Mike e o Bueno, né, que tinha entrado naquela oportunidade. Então, a gente está falando de 3 atletas, né? Os demais a gente teve que fazer trocas, atletas que chegaram, foram buscando a sua posição. Então, como você bem falou, a gente vinha de 3 jogos bons. Lógico que contra o Ituano a gente conseguiu unir o desempenho, né, a performance com o resultado, é isso que a gente busca. Mesmo na derrota contra o Corinthians, na Arena, na estreia, a gente fez um bom jogo, poderíamos ter saído de lá pelo menos com um ponto, mas pelo aquilo que nós produzimos, se tivesse justiça, a gente sabe que não tem no futebol, seria o resultado de vitória, por aquilo que nós criamos, uma equipe que teve ideia, pressionou o adversário, buscou o resultado de vitória do início ao fim. Assim também em casa contra o São Bernardo, tivemos um bom volume. Naquela oportunidade, a gente terminou a rodada como a equipe que mais finalizou, foram 19 finalizações em gols. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer um gol para poder sair com a vitória. Então, a equipe vinha evoluindo, vinha crescendo. E infelizmente, nesse último jogo contra o Mirassol, a gente não conseguiu repetir essa mesma performance, e quando você não performa, você fica mais distante do resultado. Jogamos muito espaçado, tanto para jogar como para marcar, e a qualidade do adversário também dificultou muito o nosso encaixe de jogo, mas mesmo assim nós conseguimos virar a partida, estava com o controle ali de 2-1 e acabamos sofrendo 2 gols ali no término da partida, até porque nas nossas mudanças que nós precisamos fazer ali, atletas com cãibra, né, devido a esse início de temporada, a gente não conseguiu
suportar e permitimos que o adversário virasse a partida e essa derrota foi muito amarga para nós, né? E como você falou, já tem o Santos, então não tem como ficar olhando para trás, ficar lamentando muito, você tem que cicatrizar essa ferida o quanto antes, se preparar mentalmente, porque é isso que vai levar nesse momento a questão técnica, tática e até mesmo a física, é momento de superação, e isso que a gente tem conversado com os atletas, e a expectativa é que a gente possa voltar a performar. Sabemos da dificuldade que queremos enfrentar em Santos, o Carille também está no início de trabalho, mas eu tenho visto, analisamos bastante o jogo do Santos, até porque nós temos que estudar essa partida para criar a nossa estratégia. Um Santos que tem jogado solto, um Santos com variações, que vai exigir muito da nossa parte defensiva. Então nós temos que ter muita atenção, um nível de concentração redobrado para poder neutralizar esses pontos fortes do Santos, jogando dentro de casa, com a Vila lotada, pelo bom momento que vivencia o Santos. Mas nós temos que ir lá também preparado para atacar, para gerar desconforto para eles, para que a gente consiga sair de Santos pelo menos com um ponto. Ô Louser, você teve recentemente aí um atrito talvez com o Regis, que é um dos principais jogadores do Guarani, isso já foi resolvido, o Regis vai jogar pelo Guarani em 2024, pelo menos sob seu comando. O que foi que aconteceu? É uma situação já contornada, uma situação que já foi resolvida ou ainda não? Não, já foi contornada, resolvida. Depois do jogo contra o Corinthians, eu acabei fazendo o esclarecimento ali, que muitos falou, né, que eu tinha brigado, a gente tinha brigado, mas acabei explicando lá naquela oportunidade o que de fato ocorreu. E aí já conversamos, já está. Amanhã a gente tem uma outra conversa ali, mas importante a gente se resolver internamente, como nós falamos lá, né, naquela entrevista, mas era importante a gente esclarecer, porque senão começa a falar muitas coisas, e eu fui sempre bem claro, bem direto, transparente. Quem me conhece há mais tempo sabe da maneira como eu conduzo as minhas equipes, e em respeito a vocês, né, que são os jornalistas que de fato têm que apurar os fatos e colocar a notícia, né, para o maior patrimônio do clube, que é o torcedor, que é quem alimenta o clube. Então eu me vi naquela oportunidade, tendo a oportunidade na entrevista e sendo perguntado, de externar aquilo que estava acontecendo, porque acabou se falando muita coisa. Eu procuro não externar aquilo que a gente convive dentro de casa, né? Mas naquela oportunidade a gente entendeu que era necessário, até porque estava se falando muita coisa, mas essa situação internamente está controlada. E como nós falamos, né, cara, olhar para frente. A competição é muito rápida, é muito árdua, muito difícil. Então nós temos que reunir forças, estar forte internamente, para que a gente consiga brigar com os nossos adversários e assim consigamos aí os nossos resultados nessa competição tão difícil que é o Paulistão. O Regis está integrado novamente e já relacionado? Participa do jogo contra o Santos, Louser? Ainda não defini, né, a convocação, mas ele sempre esteve, né, treinando conosco. Teve ali uns 6 dias atrás ali uma pancada no ombro, numa queda. Ele acabou tendo uma dor ali no ombro dele, então precisou fazer algum tratamento, mas mesmo assim fazendo atividades, está inserido, sempre esteve inserido. E amanhã a gente define, né, até porque a gente está com muita dificuldade. Então hoje os atletas tivemos que treinar pela manhã, porque a previsão em Campinas era muita chuva para o período da tarde, então a gente tivemos que antecipar. E nós jogamos na quarta-feira à noite, 9h35 da noite, então a gente foi para campo hoje menos de 48 horas, então muito cuidado. Alguns atletas ainda referindo esse desgaste, então amanhã serão todos eles reavaliados, para a gente poder de fato criar essa estratégia para enfrentar o Santos, respeitando essa questão também física, né, porque qualquer lesão que seja, menor que seja, de grau 1 aí muscular, o atleta já fica fora aí de 15, 20 dias, aí isso já são 5 jogos, né, se for 15 dias. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse momento, e amanhã a gente define, ele estando em condições, assim como os demais, a gente vai escolher os melhores 11 ali, porque a gente entende que para início de partida vai fazer com que o Guarani esteja forte. E é claro também aquelas peças que a gente acredita que o jogo vai pedir, para que a gente consiga ter variação nesses suplentes,
para que quando esses atletas forem acionados, a gente possa contar com a qualidade deles e eles possam também melhorar ou manter o nível de atuação que a gente estiver tendo no momento. Estamos conversando com o Humberto Louser, treinador do Guarani, que no domingo enfrenta o Santos na Vila Belmiro. Gustavo Soler. Tudo bom, professor? Obrigado por nos atender aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes, né? O Paulo do Vale, no começo da entrevista, falava, né, sobre essa dificuldade do Campeonato Paulista, muitas vezes um torneio meio traiçoeiro, né, que na fase de grupos você pode estar brigando por uma classificação, ao mesmo tempo lutando contra um descenso. E aí, queria a sua avaliação, Louser, do que o Guarani agora projeta daqui para frente dentro do campeonato, né? Como você destacou, tiveram algumas dificuldades, o tempo às vezes atrapalha na hora de um treinamento, mas hoje vocês já têm traçado ali o objetivo, a gente tem que fazer tantos pontos nessa fase de grupos do Campeonato Paulista, ou é um trabalho mais de jogo a jogo, pensa primeiro no Santos e depois pensa no que vai acontecer contra a Inter de Limeira? Como que funciona essa projeção no seu trabalho no Bugre? Não, justamente o próximo jogo, né? A próxima etapa que a gente tem que canalizar nossas energias, toda ela voltada para esse jogo contra o Santos, devido à dificuldade que iremos enfrentar. Mas aquilo que a gente lamenta, as outras equipes também estão lamentando, o período curto de trabalho, então cabe a nós nos superarmos nesse momento, se adaptar àquilo que o jogo pedir para que a gente possa sempre estar performando. A gente acredita muito nessa questão do desempenho, que é isso que irá de fato nos aproximar dos nossos objetivos nessa competição, mas internamente a gente tem conversado bastante isso mesmo, viver jogo a jogo. É claro que você tem alguns números, né, em relação à questão de corte de rebaixamento, até mesmo classificação, mas esse campeonato em si tem essa particularidade que às vezes você está num determinado grupo, se tem uma pontuação que no outro grupo você classificaria em primeiro ou segundo e acaba ficando fora. Então por isso que a gente tem que vivenciar jogo a jogo, procurar sempre a melhor estratégia para que a gente consiga aí de fato estar representando muito bem essa instituição Guarani, que a gente tem um carinho, um respeito enorme. E é claro, né, Louser, dentro dessa mentalidade de respeito ao Guarani, nesse jogo a jogo que você acabou de falar, né, mas nas reuniões com a direção, algo foi passado já de projeções para esta temporada, né, não só com relação ao Campeonato Paulista, mas também já observando uma Série B de Campeonato Brasileiro. Quais são as projeções, né, do Bugre para essa temporada de 2024? Olha, o Guarani, pela sua tradição, pela sua história, ele sempre entra nas competições, né, para estar sempre nos lugares mais altos, né? Claro que já foi falado, né, pela própria direção no final da temporada 23, no início dessa temporada 24, o Guarani vive um processo ali de recuperação financeira. Hoje o nosso CEO, que é o Ricardo Moisés, em outras oportunidades como presidente, já fez muito, né, pelo Guarani. Eu trabalhei no Guarani como comissão em 2017, eu vivi um Guarani com muitas dificuldades financeiras, até mesmo com pouca credibilidade no mercado, quando você ia contratar muito negativas. Eu lembro quando o professor Fernando Diniz estava ali montando a equipe, né, para 2017-18, a dificuldade, as negativas dos atletas, muito em função do Guarani não cumprir, não honrar com aquilo que era acordado em termos de salários. Hoje o Guarani tem essa credibilidade muito em função pelaquilo que o Ricardo resgatou do clube, pagando dívidas, organizando o clube, melhorando estruturalmente. Então o Guarani, passo a passo, ele vem crescendo. É claro que todos também são cientes que precisa melhorar muito. Hoje a gente está atrás de muitas equipes da Série B, mas assim, a gente está no caminho certo. O clube tem avançado em aparelhagem, estrutura, infraestrutura. Então isso, quem viu o Guarani, como eu vi em 2017, está vendo hoje em 2024, e o passo que vai querendo dar, o Estádio Brinco de Ouro sendo reformado. É claro que o torcedor quer ver jogadores, quer que a sua equipe seja campeã de todas as competições, mas é um trabalho de curto, médio, até mesmo a longo prazo, que o Guarani vai ser cada vez mais forte ano após ano, porque eu tenho vivido isso aqui internamente. O André, hoje o presidente, a ideia, a maneira como que ele visualiza
essa questão de um Guarani cada vez mais forte, como o próprio Ricardo, que está presente diariamente conosco. Então, é claro que o Guarani vai vir forte ano após ano, e para que os projetos, as ideias possam ser concluídas, é claro que o clube precisa de uma receita maior. Então, por isso que o clube está sempre tentando buscar parceiros para sempre fazer uma equipe mais forte para colocar o Guarani de volta à Série A. A gente teve próximo o ano passado, infelizmente, na reta final nos faltou fôlego ali. Eu já falei em outras oportunidades também, um combo, né, um mix ali de circunstâncias que acabou fazendo com que a gente não tivesse esse êxito, mas serviu de lições, aprendizados, para que a gente possa vir mais forte em 24. É claro que o início, devido a esse nível esse número alto de contratações que tivemos que fazer, nesse primeiro momento a gente tem sofrido, tem tido dificuldade, mas eu tenho certeza que a temporada 24 vai ser uma temporada dificílima, como foi o ano passado, mas que o Guarani vai vir mais forte do que veio o ano passado, e a expectativa é que a gente possa conquistar mais do que conquistamos nessa temporada passada. 7h mais 21 minutos. Humberto Louser, técnico do Guarani, conversa conosco aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. Pedro Ramiro, fique à vontade para fazer seu questionamento. Professor, boa noite, obrigado por falar conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Eu olhando o grupo aqui, o grupo B do Guarani, Palmeiras já com 10 pontos, Ponte Preta na segunda posição, Guarani terceiro colocado com 4 pontos, o Água Santa é o último colocado. Não é um pouco alto demais sonhar com a classificação para as quartas de final, professor? Não, a gente tem que pensar grande, como eu falei, o clube que a gente representa, a gente tem que buscar sempre, estar sempre nos lugares mais altos, né, das classificações ali, das colocações. Como eu falei, a gente lamentou muito, doeu muito essa derrota em casa, até porque a gente vinha numa crescente e depois conseguimos continuando, de fato, unir o resultado ao bom jogo, né, ao desempenho, e acabou vindo como uma ducha, né? Então, faltando ali 10, 15 minutos, a gente estava com 7 pontos. Se a gente tivesse confirmado o resultado de vitória, se eu não me engano, a terceira melhor colocação do geral, né? Então, como é equilibrado, como muda muito, né? Uma vitória dentro dessa competição tão curta que é o Campeonato Paulista. Então, é isso que a gente tem que se apegar. Corrigimos, conversamos bastante com os atletas hoje e ontem. Então, agora é trabalhar, focar nesse próximo desafio aí que teremos contra o Santos, para que a gente possa pontuar isso que a gente tem vendido. Quando a gente não conseguiu o resultado de 3 pontos, que a gente sempre leva 1 ponto, porque essa competição curta é sempre importante você pontuar. Então é isso que a gente tem falado. Nos faltou um pouco ali até mesmo de malandragem no bom sentido ali para quebrar o jogo, até porque a gente estava com resultado, mesmo não fazendo um jogo da maneira como a gente vinha atuando nas outras 3 rodadas, mas nos faltou um pouquinho ali de malandragem, de maturidade para poder quebrar o ímpeto do adversário e não ofertar para eles essas oportunidades que acabaram nos custando esses 3 pontos. Mas, como eu falei, tem que servir de lição, caso a gente tenha aprendido com essa dor, com esse revés, a gente vai mais forte para as outras etapas, para as outras batalhas, e é isso que a gente se apega, né? Então, que a gente possa já dar uma resposta diferente no jogo que vem. Tem muita competição ainda pela frente, nós temos que colocar isso como meta para que a gente consiga aí, como objetivo, né? Essa classificação, para que a gente consiga atingir as metas aí, jogos após jogos, para que a gente consiga, de fato, colocar o Guarani na próxima fase. Boa, muito bom. Conversamos com o Humberto Louser, treinador do Guarani. Ô, Louser, rapidinho, é bom ou ruim não ter derby nessa fase do Paulistão, hein? O que você acha? Na minha opinião, ruim. Na minha opinião, ruim, porque é um jogo que mexe, né? Vocês conhecem muito bem Campinas, é um jogo que mexe para a cidade. Eu, particularmente, gosto. Tive a oportunidade de jogar como atleta, como auxiliar e agora como treinador também. Então é um jogo que motiva bastante, mas infelizmente nessa primeira fase não será possível. Mas acredito que o outro lado também deve pensar dessa mesma maneira, até porque a gente jogaria esse ano em casa, né? Então, mas vamos lá, vamos seguir. O regulamento acabou no sorteio
colocando as duas equipes no mesmo bloco ali, no mesmo grupo, mas vamos seguir em frente para que a gente consiga passar de fase, porque representa muito para o clube, né? Então, você tem a oportunidade de jogar a Copa do Brasil do ano seguinte, e é isso que a gente vai trabalhar muito aqui para poder conquistar, porque financeiramente ajuda bastante a Copa do Brasil para todos os clubes no Brasil. Né? Boa, concordo também. A federação tinha que ter dado um jeito de deixar os times em hipóteses diferentes, mas temos um derby interno dentro do grupo para ver quem se classifica aí, quem sabe Ponte Preta ou Guarani. Louser, muito obrigado, bom jogo domingo contra a equipe do Santos, boa sequência de Campeonato Paulista de 2024 para você e para o Guarani. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, sempre bom falar com vocês. Grande abraço aí, felicidade a todos vocês aí no ano de 2024, que o Papai do Céu realize o sonho de cada um de vocês, muita saúde, muita paz e proteção a todos e seus familiares. Show de bola, tá aí, conversamos com Humberto Louser, treinador do Guarani. No domingo tem Santos e Bugrão.